Caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, povo de Deus que aqui se encontra, dentre os quais desejo destacar, reverendíssimo Padre Wendel, pastor próprio desta comunidade de fé, as religiosas, os noiteiros, as comunidades rurais, que hoje abrilhantam ainda mais com suas presenças, este período significativo para toda e qualquer paróquia. A festa do padroeiro é sempre este mesclado de alegria indizível e traz para nós também lampejos de saudade. Essa saudade, sobretudo daqueles que nos comunicaram a fé. Nós não podemos nunca esquecê-los e temos que trazer essas virtudes para nós, a fim de que comuniquemos a outros, e assim seja a Virgem e Mãe aqui venerada sobre o título de Nossa Senhora do Amparo, padroeira de toda a nossa diocese desta igreja catedral, seja ela sempre conhecida, venerada e cada vez mais amada, porque é de amor que o mundo carece, é de amor que todos nós necessitamos, é o amor que deve ser a mola propulsora do mundo, porque sem amor nós nos afastamos daquele que é o amor por excelência, o amor que nos chega, o amor que nós veneramos, o amor que nesta noite santa fez-se carne e habitou entre nós. Para compreendermos, meus irmãos e irmãs, eu vou sair desse sambão porque ninguém me vê. Esse sambão não foi feito mesmo para mim, não é? Eu aqui ninguém me vê, eu não estou vendo a metade do povo, e o povo não me vê. Pois muito bem, para compreendermos esta noite santa, é necessário que nós mergulhemos na pedagogia divina. Deus preparou e elegeu um povo, desde muito tempo antes de assinalar de forma tão significativa a história da humanidade, desde que foi lá buscar Abraão e Ur para que fosse a terra prometida, e Abraão, fiado nesta palavra divina, tudo deixasse para seguir a um Deus até então desconhecido por ele, porque a comunidade onde Abraão estava inserido com seus pais era uma terra politeísta, que adoravam muitos deuses. Entretanto, é Abraão que conhece o primeiro Deus que se faz tão imenso, a ponto de um dos seus nomes ser dito como nome. São vários nomes, ao todo me parece são 17 nomes para designar o nome divino, e um deles é Elohim. Elohim é um nome plural. Por que Elohim? É interessante essa descoberta, desde Qumran, que é uma das descobertas mais recentes da arqueologia. Por que o nome Deus no plural? Porque todos os atributos de todas as divindades, tudo aquilo que concorre para o bem, o Deus de Abraão resume em si todas essas notas características, e nós vamos dizê-lo de 3 modos, como está no dogma de nossa fé: onipresente, onipotente, onisciente. Eis o Deus de Abraão. Eis o dogma de fé que já vai se delineando a partir da escolha de Abraão. Depois, lembrem, lá ainda no livro do Gênesis, Abraão é visitado por 3 homens, mas eles se referem a esses 3 homens no singular: meu Senhor. Se é 3, porque fala como se fosse só um? Não é necessariamente, porque este Deus é trino, ainda não se entende, apesar de alguns exegetas insistirem
mas hoje a grande maioria é unânime. Não, não é uma referência à Trindade. É uma referência a dizer que, a partir da obediência de Abraão, Deus se tornou o Senhor de todos os senhores. Pois muito bem, e o povo de Deus vai crescendo a partir de Abraão, no início sempre tendo à frente um patriarca. Depois é a entrada dos chefes, quando Deus suscita Moisés para libertar o povo da escravidão. Depois vem os profetas, mas o povo de Deus não queria isso. O povo de Deus queria ser igual ao outro povo, e por isso tenta Deus, pedindo a Deus que suscite para eles um rei. Deus nunca quis ser rei, nem que o seu povo caísse sobre o domínio do rei. Tanto que o recado que ele devolve pelo profeta Samuel, para que o povo se convença, é sério. Olha, o rei vai ter parte e poder sobre suas filhas, vai pegar mais da metade dos bens que vocês produzirem a título de imposto, vocês deixarão de ser donos da terra, tudo passa a ser do rei. Mas o povo de cabeça dura, nós queremos um rei. Será que tem alguma semelhança conosco? Nós não somos assim tão afeitos à autoridade? Basta que chegue uma autoridade, de repente a gente baixa a cabeça e fica tudo cabisbaixinho, né? Nós gostamos de fazer essas coisas. Não, isso não é próprio de um filho de Deus, de jeito nenhum. E aí, quando Deus faz escolher um rei, primeiro vem um tirano, Saul. Depois, cansado da tirania, o povo de Deus começa a suscitar a Deus, começa a recorrer a Deus, e Deus sempre bom, aí vai suscitar o primeiro rei, a escolha do próprio Deus. E eis que temos Davi. Quando Davi já instalado, eu estou fazendo uma síntese bem rapidazinha, viu? Para a gente entender esse evangelho aqui. Quando Davi já bem instalado no seu palácio, todo construído de cedro, e essas leituras foram vistas esses dias todos, na última semana do Advento, estou tentando fazer aqui uma rápida memória. Quando Davi instalado no seu palácio de cedro, madeira nobre, majestosa, ele lembra: eu, o rei escolhido por Deus, num palácio tão extraordinário, e o meu Deus, a Arca da Aliança, lá numa tenda coberta por pelo de camelo? Não, não está certo. Vou fazer uma casa digna, vou fazer uma habitação nobre, para lá colocar a Arca da Aliança. E Natã diz: muito bem, pensastes bem, Davi. Natã de noite ouve a voz de Deus que diz: lembrai a Davi. Davi, quem te criou? Quem te fez? Quem foi te buscar no meio do pastoreio dos cordeiros, dos carneiros, das ovelhas, para se fazer o rei do meu povo? Não fui eu? Não foi em meu nome que fostes você ungido? Como tens a ousadia de dizer que vais me construir uma casa? O que é que o Senhor quer dizer para nós com isso? Que este Deus, cujas notas características nós ouvimos lá naquela tríade de Abraão, é grande demais para caber numa igreja, por mais imponente que seja, mesmo que seja com toda essa beleza e esse aparato, a Catedral de Nossa Senhora do Amparo, ela é muito pequena para que Deus possa estar dentro dessas paredes simplesmente. Deus não vem de forma alguma para estar dentro de quatro paredes, e não é exclusividade desta ou daquela igreja. Ele vem caminhar com o seu povo, ele vem para libertar seu povo. Só que toda esta entrada de Deus na história da humanidade, ela vai se fazendo de forma muito suave, ela se faz de
forma altamente lenta. Este Verbo de Deus que estava com o Pai antes de todas as coisas, antes da criação, antes de o Senhor ter vencido a noite, toda ela ainda informe, sem forma de nada, que é a primeira de todas as noites, este Verbo já estava com o Pai. Mas nós por aqui não nos comunicávamos? Sim, nós o fazíamos, mas fazíamos de forma ainda sem grande conhecimento, ainda sem grande aparato. Pensem, como é que dá para entender um texto se nós tirarmos os verbos? Sem verbo a comunicação fica difícil, não se compreende nada. Pode pegar qualquer texto, retire os verbos. E aí nós vamos entender que comunicação não existe. De modo que, por mais comunicação que se tenha tido, por mais compreensão que se tenha tido até esta santa noite, ela está sempre, ainda que velada por um véu dentro do tempo. Mas a partir do momento em que o Verbo se faz carne, nesta santa noite, contemplando este menino Jesus no presépio de Belém, nós vamos entender como Deus se utilizou de sua pedagogia e se fez tão humilde a ponto de se despojar do tudo. Sendo dono de tudo, ele entra na história da humanidade como se nada tivesse, despojado de absolutamente tudo. Ninguém que eu conheça, tendo pai e tendo mãe, nasceu tão pobre quanto nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha um berço, ele não tinha as fraldas, não tem uma chupetinha, de forma alguma. Ele foi envolto, diz a Sagrada Escritura, em uns coeirozinhos, em umas faixas, e colocado numa manjedoura, que coisa outra não é, senão coxo de animal ruminante. A palavra manjedoura pode parecer bonitinha, e a gente talvez tenha retirado, porque é o lugar que Jesus nasceu, mas manjedoura é coxo onde come o animal ruminante, onde come boi, vaca, carneiro, cabra, ali chama-se coxo, manjedoura, o coxo de comida deles. E aqui eu me atrevo a fazer, já desde o início, para que a gente vá compreendendo a Escritura e as ações desse Deus que nos chega tão despojado. Ele desde o começo vem nos dizendo: eu vim ser comida, eu sou alimento. Nós só vamos compreender isso na instituição da Eucaristia, mas o nascimento de Jesus Cristo já diz para nós que ele veio se fazer alimento, o alimento do Espírito, o alimento da vida eterna. E o Verbo se fez carne. Contemplar, pois, meus irmãos e irmãs, este menino Jesus que nos chega de forma tão suave, despojado de tudo, faz com que a gente se interrogue: quem de nós teria coragem de se despojar de tudo que a gente tem, para de repente se fazer como um nada diante do mundo que vivemos? Quem de nós teria coragem? Eu estou pensando em trocar meu carro é 2020, eu vou pensar em trocar por um 2014, Deus me livre. Eu vou pensar em trocar por um 2024, modelo 2024. Eu quero uma casa melhor do que a que eu tenho. Eu não vou querer uma casa inferior. Sempre que nós nos pegamos projetando o nosso próprio futuro, nós estamos pensando em coisa maior, num tempo melhor. Não é assim que nós somos? Diferente totalmente de Deus.
Deus se despoja de tudo, Deus se desnuda de tudo para fazer-se em quase nada. Porque tirada a dignidade do nosso batismo, o que é que nós somos? Nada. Tirem a dignidade do batismo e vejam com o que é que a gente fica. Com nada. Aí olhando para esta noite, esta santa noite, vem num coxo, numa manjedoura. Ali estão os seus pais a velá-lo. E os primeiros que recebem a revelação, humildes pastores, que passam a noite inteira cuidando dos seus rebanhos para defendê-los dos lobos. Não é a casta maior que Deus vai se revelar, mas Ele começa por primeiro se revelando a humildes pastores. A melhor das traduções bíblicas tem que trazer essa expressão. Humildes pastores, são eles que vão receber a revelação do anjo. Eis que vos trago a grande notícia, hoje nasceu para nós o Salvador. E o sinal que é este, encontrarás nas instalações próprias de burro e de boi, numa estribaria, encontrarás a Jesus, o Salvador da humanidade, junto de sua mãe e de seu pai. E os pastores ficam perturbados, mas nem por isso deixam de ir ao encontro do menino. E quando o encontram, tal qual descreveu o anjo. E ao anjo se une a corte celeste para entoarem o hino oficial do Natal. Glória a Deus nas alturas. Portanto, meus irmãos, nós diante desse tempo em que criamos tanta coisa para nós mesmos, nós somos criadores de coisa menor e aí achamos que elas são grandes. Nós estamos vivendo num período em que existe influenciador digital. É a época pior que eu já vi na vida. O que é um influenciador digital? Ninguém, quase. É alguém revestido da dignidade do batismo, é muita coisa, porque é filho de Deus. Mas influenciador digital, que não sabe coisa nenhuma, nos ensinando a ser ridículos, nos ensinando, infelizmente, a sermos menos cultos. Lembrem-se, essa geração tem uma nota característica, que é uma mancha de caju na vida nossa. É uma geração em que os filhos sabem menos do que os pais. A primeira vez na história em que isso acontece. É a primeira vez na história que se passa de uma década para outra, com os filhos sabendo menos do que sabem os seus pais. E este verbo, meus irmãos, minhas irmãs, ainda permanece em silêncio ao longo de 30 anos. O verbo encarnado silencia durante 30 anos. Aí eu fico pensando, Padre Wendel, às vezes, nosso retiro que dura 3 dias e uma noite, 4 dias no máximo, nós às vezes somos incapazes de fazer silêncio de uma noite, da primeira noite. Quem já passou por a experiência de um retiro de silêncio sabe como é ruim fazer silêncio. Jesus fica em silêncio durante 30 anos. Será que ele não tinha o que dizer? Claro que tinha. Lembre-se que ele se fez homem, mas não deixou de ser Deus. Lembre-se que ele é Deus, agora feito homem. Tinha muita coisa a nos dizer desde o princípio. E aos 12 anos ele assinala que sabia: devo me ocupar das coisas do meu pai. Quando foi perdido e encontrado. É a única notícia que nós temos ao longo desses 30 anos de Jesus Cristo. No entanto, quando precisa verbalizar a sua missão aqui na terra, entra na sinagoga e entregam-lhe o quê?
o rolo em que está escrita a profecia de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Me enviou para quê? Para anunciar a boa notícia. Olha aí, o Espírito do Senhor está sobre nós, desde o batismo recebido. Para quê? Para que sejamos portadores da boa notícia. Mas infelizmente não é isso que acontece no mundo de hoje. As pessoas não querem saber de boa notícia. As pessoas querem saber de like, de curtidas. Encontram um acidente, ao invés de ligar depressa para o SAMU, para ver se vem e socorre o corpo que está ali no meio de uma pista, o que é que vai fazer? Tirar foto para postar depressa, que é para ser o primeiro, e aí vai ter muito compartilhamento. Que situação ridícula, meu Deus, a que ponto nós chegamos? Portadores da miséria alheia. A miséria alheia faz com que nós tenhamos sucesso. Não é esta a missão, não é esse o ensinamento de Jesus para nós. Nós fomos batizados para nos fazermos portadores de boa notícia. E aí nós ficamos como urubu, né? Doido para ver a carniça. Quanto mais carniça, melhor. Porque aí a gente sai, tudo de barriga cheia, metendo o dedo. Que hoje não é mais para mandar calar a boca, não. Nós temos que mandar muita gente calar os dedos. Que é os dedos que tem feito essas coisas tristes, infelizmente. De colando, é cola... Não, é copia e depois cola, né? É o contrário. Copia a má notícia e sai distribuindo. Muitas vezes é até falsa, é mentira. Mas nós não temos mais capacidade de discernir. Nós ficamos só com a manchete. Nós não olhamos mais a notícia. De modo que todo dia está se dizendo: nasceu um menino. Pronto. Quem tem interesse de compartilhar esta notícia? Talvez ninguém. Todo dia nasce menino. Todo dia nasce menina. Quantos meninos nascem só aqui na maternidade de Palmeiras dos Índios? Vários. Então isso não daria like, isso não daria curtida. Anunciar: nasceu-nos hoje um menino, um filho nos foi dado, como cumprimento daquilo que disse Deus a Davi através de Natã: eu consolidarei o seu reino, Davi, dando-lhe um descendente que firmará a realeza para todo sempre. Muitos, interpretando de imediato, pensarão: Salomão, o mais sábio dos reis? De modo algum. Jesus Cristo, ele é descendente de Davi, lembrem disso. Jesus é descendente de Davi, é ele o rei por excelência. Por isso, ao olhar e contemplar este menino que hoje nasce para nós, quisera eu ter o dom da poética para dizer tão bonito, relacionando a mãe, relacionado ao filho. Maria, encontrastes graça diante do Senhor, e Maria só queria ser escrava do Senhor. Aí o poeta junta as coisas e diz: mas nem você, nem eu, ninguém pensava Deus ter por mãe quem quis ser sua escrava. O poeta junta e diz para nós com toda essa beleza. Eu acho encantador esses versos, sabe? E essa capacidade poética. Mas nem você, nem eu, ninguém diria que Deus no colo da Virgem Maria fosse capaz de suster o mundo. É uma iconografia muito bonita. Maria tem no braço o filho, e o filho tem na mão o globo terrestre. Portanto, é por isso que ele é o príncipe das nações. É por isso que ele é o príncipe da paz. Ele não veio de forma alguma, de forma extraordinária, porque eu mesmo, se fosse Deus, não vou contar essas coisas não, que o povo vai rir. Mas eu penso assim: se eu fosse Deus, como era que eu entrava no mundo? Eu fazia escurecer tudo escurecia. Eu mandava uma luz que o
todo mundo cegasse, era para ficar tudo cego. Se eu fosse Deus, eu já imaginei isso. Eu gosto de imaginar essas coisas. Para entender a Deus, eu gosto mais nessas coisas. Aí eu botava uma luz que cegava todo mundo. De repente eu começava a descer todo extraordinário, vestido de ouro, com cetro real. Quem olhasse para mim e brincasse, aí pronto, nunca mais ia ver. Mas quem fosse vendo, ia aclarando os olhos, ó. Aí ia vendo um Deus extraordinário, olha, pá, meti o cetro no centro. Quem manda sou eu, se eu quiser acabo com tudo, pronto. Aí todo... eu só penso assim. Até eu vou rir. Eu só penso assim, essas coisas. Deus podia ter feito tudo isso, ter chegado com todo esse escândalo que eu imagino. Mas aí ia meter terror, ia meter medo. Não seria um Deus de quem nós gostaríamos de ter companhia. Quem quer ter companhia de gente prepotente? Quem quer ter companhia de gente arrogante? Quem quer ter a companhia de alguém que não tem compromisso com a verdade, que não tem compromisso nenhum? Quem quer ter? Ninguém. Já com aquele humilde, que se esforça em nos fazer felizes, em procurar a nossa paz, que só a sua presença já nos exalta, todos nós queremos ter companhia desta forma. Por isso, voltando à poética, se Deus põe todo o seu amor divino no coração assim de uma criança, diz o poeta, nas mãos fofinhas deste pequenino, vou pôr meu ser, vou pôr minha esperança. Eis, pois, Jesus menino, o que faço comigo e o que peço para todos aqui, que aqui se encontram e aqueles que nos ouvem. Se Deus pôs em vós todo o seu amor, recebe em tuas mãos todo o nosso ser, toda a nossa esperança, e nada mais desejamos, pois que já somos verdadeiramente ricos. Feliz e abençoado Natal a todos.